O vídeo de hoje não é um vídeo de geopolítica, é um vídeo de investimentos, porque geopolítica move o mercado move seu patrimônio, então a gente precisa falar desses assuntos, porque uma coisa se conecta com a outra. Então fica até o final para eu contar direitinho o que está rolando aqui no mundo. Entre os dias 13 e 15 de maio aconteceu uma das reuniões mais importantes do ano para o mercado financeiro global. Donald Trump esteve na China, sentado na mesma mesa que Xi Jinping, o governante chinês. E o que eles negociaram não foi política, foi o futuro de trilhões de dólares em investimentos, o preço das suas ações de tecnologia, a cadeia de suprimentos que alimenta a economia mundial. E eu preciso te contar uma frase que Xi Jinping disse e que fez o mercado ficar ali com a anteninha ligada. Ele avisou o Trump que se a questão de Taiwan não fosse bem resolvida, os dois países poderiam ter conflitos que colocam toda a relação em grande perigo. Não foi ali uma ameaça vazia, a gente sabe a importância de Taiwan, né? Porque Taiwan produz 90% dos chips mais avançados do mundo. E se Taiwan entra em conflito, a cadeia global de tecnologia para. Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft, todas dependem diretamente ou indiretamente de Taiwan. E tem mais. A China controla 92% do refino de terras raras. Sabe o que são terras raras? Esse assunto aí tá circulando no noticiário. São 17 elementos químicos que estão dentro do seu celular, do seu carro elétrico, das turbinas eólicas, dos mísseis militares. Sem terras raras, portanto, não tem tecnologia moderna. E a China já mostrou que pode usar isso como arma. Em 2025, ela impôs controles de exportação a terras raras. E o mercado reagiu imediatamente. Um ETF de terras raras, aqui para dar como exemplo, um ETF da VanEck chamado REMX, subiu por volta de 20% em dólar só nesse ano de 2026. Então, nesse vídeo você vai entender o que foi negociado entre Trump e Xi Jinping e qual que é o impacto disso no seu bolso, como Taiwan virou o ativo mais valioso do planeta e o que isso significa para a tecnologia e por que terras raras são a nova guerra do petróleo no século XXI. No final, vou falar, claro, o que você precisa fazer com a sua carteira diante desse cenário. Vamos contextualizar o que aconteceu aqui, né? Trump chegou em Pequim na quarta-feira, 13 de maio, levou junto quase 20 CEOs das maiores empresas dos Estados Unidos. Elon Musk, da Tesla e SpaceX, Jensen Huang, da Nvidia, Tim Cook, da Apple, Larry Fink, da BlackRock, entre vários outros executivos, né? Boeing, Goldman Sachs e outros representantes. O objetivo declarado do Trump era simples: eu quero abrir um mercado chinês para empresas americanas, especialmente nas áreas de serviços financeiros e tecnologia. Mas Xi Jinping tinha outras prioridades. E a principal dela, como eu já dei a dica, é Taiwan, a ilha de Taiwan ali. 36 mil quilômetros quadrados, 23 milhões de habitantes. Fica a 180 quilômetros da costa da China. A China considera Taiwan parte do seu território e Taiwan se considera independente. Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan oficialmente como país, mas vendem armas para a ilha e prometem defendê-la em caso de invasão. É uma confusão, né? Mas fica calmo, porque agora vem o ponto que interessa pra gente. Taiwan produz mais de 90% dos chips semicondutores mais avançados do mundo, né? A TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a empresa taiwanesa que fabrica os processadores que vão dentro do seu iPhone, dos carros da Tesla, dos servidores de inteligência artificial da Nvidia. Então, se Taiwan entra em conflito, a cadeia de suprimentos global de tecnologia para, literalmente. Não tem um substituto imediato e os Estados Unidos sabem disso. Por isso, Trump aprovou um pacote de 11 bilhões de dólares em armas para Taiwan em dezembro de 2025, ano passado. E estava para aprovar mais um pacote de 14 bi de dólares. Isso irrita a China. É claro, dá para entender. Então a negociação foi essa. Trump queria acesso ao mercado chinês, Xi Jinping queria que os Estados Unidos parassem de armar Taiwan. E os dois sabiam que nenhum deles podia ceder completamente, porque ambos têm pressão interna e aliados internacionais que eles precisam agradar. Mas Taiwan não foi a única carta que a China colocou na mesa, não. A China domina o mercado de terras raras, como eu falei no início do vídeo, e esse é um problema estratégico gigantesco para os Estados Unidos. As terras raras, né, esses elementos químicos, são essenciais para fabricar vários componentes, como eu já mencionei, ímãs, baterias de carros, armamentos e tudo mais. E a China produz 69% das terras raras do mundo. Mais importante, já falei, 92% do refino de terras leves, 98% do refino de terras pesadas. Refino, portanto, é um gargalo. Extrair o minério
é relativamente fácil. Transformar esse minério em um produto utilizável, aí que tá a parte complexa e cara, além do fato de ser um processo poluente. E a China dominou essa tecnologia nas últimas 4 décadas. Em 2025, no auge da guerra comercial, a China impôs controles de exportação sobre 7 tipos de terras raras. Ela exige licenças para quem for exportar. E o processo é lento. Taxa de aprovação de 25% para os países europeus. Demora semanas. E o resultado é a escassez. Preço subindo. É um sinal claro. A China pode estrangular essa cadeia de tecnologia ocidental quando quiser. E a reunião entre Trump e Xi Jinping durou 2 dias. Trump saiu de Pequim dizendo que essa visita foi incrível e que muitas coisas boas resultaram dela. Xi Jinping foi igualmente cordial, vamos dizer assim. Levou Trump a templos históricos, foi passear por onde imperadores chineses rezavam por boas safras e pela paz, toda aquela cordialidade. Mas, quando você olha os comunicados oficiais dos dois lados, a gente vê algo curioso, porque cada país destacou coisas completamente diferentes. O lado chinês disse o seguinte, né? Xi Jinping, ele pediu uma nova era nas relações entre os dois países, uma era construída por uma relação estratégica e construtiva e estável. Ele quer diminuir as diferenças entre as duas superpotências. Ele deixou claro que ele quer uma competição bem regulamentada com estabilidade, mesmo com diferenças existindo entre os dois blocos, mas de uma forma administrável. E o recado mais importante que ele deixou ali ao final: Taiwan é uma questão importante na relação entre China e Estados Unidos. Xi Jinping foi direto. Se Taiwan não for tratada adequadamente, né, sem interferência americana, os dois países podem entrar numa situação extremamente perigosa. E já o lado americano, qual que foi o discurso, né? Trump nem mencionou Taiwan no comunicado oficial. Zero, nada. O foco americano foi totalmente diferente. Estreito de Hormuz, passagem estratégica ali no Oriente Médio, que a gente está vendo toda essa discussão nos últimos tempos com a invasão dos Estados Unidos junto com Israel ao Irã. Também mencionou ali o combate às drogas nos Estados Unidos, né, o fentanil, que está sendo ali um problema de saúde pública, e ele quer o fim da guerra ali no Irã e também guerra na Ucrânia. Segundo os americanos, o Xi Jinping concordou que o Estreito de Hormuz precisa ser reaberto e que ambos não querem que o Irã possua armas nucleares. A reunião foi cordial, como eu tô falando, né? Isso é fato, não teve briga, discussão na mesa, essa polêmica ali. Mas cada lado destacou o que é mais importante para si. De um lado, como eu falei, Taiwan foi o centro, né? Pela ótica chinesa, que foi ignorada ali pelos Estados Unidos. E o Irã foi o centro da discussão no comunicado americano e foi um tema secundário para a China. De fato, de concreto. O que a gente tem na mesa? Um acordo. A China comprou 200 aviões da Boeing, mas os americanos esperavam a compra de 500, ou seja, menos da metade do que eles esperavam. E Trump convidou o Xi Jinping para uma visita à Casa Branca, lá em setembro. Então essa conversa continua. Nada grande foi, de fato, realmente resolvido, mas é um passo de cordialidade, de aproximação de duas potências, que toda vez que essa relação se estressa, os mercados sofrem com a volatilidade. Então, uma mensagem ali de, pelo menos, uma calma temporária, uma boa relação, isso ajuda no chacoalho das nossas carteiras. Vamos para o que realmente importa? Como que isso está afetando ou vai continuar afetando seus investimentos? Então, se você tem investimentos em ETFs de tecnologia, empresas de tecnologia, BDRs de ETF que seja, você está exposto a esse risco chamado Taiwan, mesmo que indiretamente, né? Apple, Nvidia, AMD, todas essas empresas de hardware, né, que fazem a parte sólida ali da infraestrutura tecnológica, dependem da TSMC, empresa taiwanesa, para fabricar os seus chips. Não tem um substituto viável no curto prazo. A Intel, empresa americana, está tentando construir fábricas nos Estados Unidos, mas isso leva anos. Quando a tensão sobre Taiwan aumenta, essas ações sofrem. Não porque os fundamentos das empresas mudaram completamente, mas porque o risco geopolítico entra na conta. E depois dessa cúpula que rolou entre Trump e Xi Jinping, a reunião, como eu falei, não resolveu nada. Na verdade, deixou claro que ainda existe um problema lá, e o mercado não entrou em pânico porque nada piorou de imediato. Mesmo que não tenha melhorado de imediato, também não piorou, então o mercado acaba se tranquilizando, mesmo que temporariamente. Taiwan continua sendo um dos pontos de maior risco geopolítico para o setor de tecnologia. A qualquer momento, uma declaração, uma venda de armas para os Estados Unidos, um exercício militar da China pode fazer essas ações caírem 5,
10% em questão de dias. Tudo por risco político ou até mesmo geopolítico. E a pergunta que você deveria estar se fazendo agora é: quanto da minha carteira está exposta a esse risco? Se você tem 30%, 40% em Big Techs americanas, você está carregando Taiwan na carteira, mesmo que você não saiba. E poucos investidores brasileiros prestaram atenção em terras raras. É um tema tão importante para o futuro, isso pode ser um erro, porque terras raras são a nova corrida do ouro. E o Brasil tá nesse jogo, né? Porque o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, 21 milhões de toneladas. Fica atrás somente da China, que tem um pouco mais do que o dobro, né? 44 milhões de toneladas. Só que aqui a gente não explora quase nada disso, porque a gente tem uma abordagem diferente. Veja a China, né? Ela usa uma estratégia brutal ali. Toda vez que uma empresa ocidental anuncia que vai investir em terras raras, a China derruba os preços. E aí a empresa ocidental não consegue competir, né? Porque uma empresa de mineração ali de terras raras, se o insumo cai de preço, torna o business menos rentável. Então a China consegue ter ali uma grande influência e um impacto nos preços desse mercado porque tem as reservas dominantes. Isso aconteceu dezenas de vezes nas últimas décadas, mas agora o jogo parece estar mudando. Os Estados Unidos decidiram que a independência da China em terras raras é um risco de segurança nacional e estão injetando muito dinheiro para diversificar essa cadeia de suprimentos. Em fevereiro de 26, Estados Unidos investiram 2,8 bilhões de dólares na compra da Serra Verde, uma mineradora brasileira lá em Goiás, que produz terras raras. É a única produtora fora da Ásia capaz de fornecer os 4 elementos magnéticos em grande escala. E tem mais. Até a Vale foi citada como candidata natural para liderar o desenvolvimento de terras raras no Brasil. Mas até agora, a empresa não fez de fato nenhum movimento significativo. O foco da Vale continua sendo o minério de ferro para exportar, principalmente para a China. E é exatamente esse tipo de movimento que uma empresa americana investindo mais de 2 bi numa mineradora brasileira, que poucos conheciam, vamos dizer, que o time de analistas da Finclass monitora e divulga para os alunos antes disso chegar às manchetes. É o que nós estamos investindo nosso tempo para achar essas oportunidades ainda escondidas, né? Se você quer exposição a terras raras, tem basicamente alguns caminhos para obter essa exposição. O nosso predileto aqui na Finclass, dado a nossa política de carteira diversificada, alocação eficiente em produtos de baixo custo, a gente não tem como não falar de ETFs. ETFs temáticos internacionais. Existem vários para diversos temas. Infelizmente não temos muitas opções para investir diretamente aqui do Brasil, né? Tem poucas opções chegando. Mas para quem investe lá fora, tem opção boa. Eu já mencionei no começo do vídeo, uma opção que você poderia considerar para se expor à tese de terras raras é o ETF da VanEck, o Rare Earth and Strategic Metals ETF, cujo ticker é REMX. Ele tem capitalização de 2,9 bilhões de dólares, já subiu por volta de 20% em 2026 e pode ter muito mais alta encomendada à frente. O problema, como eu falei, é que você precisa investir diretamente em dólar através de uma corretora internacional, então pode não ser acessível para todo mundo, mas hoje em dia já é muito mais fácil abrir uma conta numa corretora internacional, como investir pelo Banco Inter, pela XP Internacional, pelo BTG, pela Avenue, pela Nomad, tem várias opções. Inclusive aqui no canal da Finclass a gente tem vídeo falando sobre as corretoras internacionais, como avaliar o serviço de cada uma. Não perde, assiste o vídeo que pode te ajudar muito nessa tomada de decisão. E mesmo que você ainda não invista diretamente no exterior, é importante que você entenda a tese, porque o mercado brasileiro aqui, ele tende a se mover de acordo com o interesse. E quando esse tema de terras raras ficar mais quente do ponto de vista de investimento, pode ter certeza, as gestoras brasileiras focadas em ETF vão lançar algum produto para isso. Pode ficar tranquilo. Então é bom que você já esteja aí preparado ou preparada para a chegada de um veículo de investimento que pode acontecer muito em breve. Então, pessoal, recapitulando aqui, Trump e Xi se reuniram. Taiwan, terras raras, Irã, fentanil, guerra da Ucrânia, tudo ao mesmo tempo, e o desfecho, uma reunião com cordialidade, diplomacia, mas zero avanço concreto nos pontos críticos. Trump saiu dizendo que foi incrível. Xi falou que era uma nova era. Mas quando você lê os comunicados oficiais, percebe que os dois estavam falando de coisas diferentes. Já disse, Taiwan foi uma prioridade máxima pelo lado chinês e foi ignorado pelos Estados Unidos esse ponto. Irã, reabertura do Estreito de Hormuz, foi o ponto central para os americanos. E isso já foi secundário para os chineses. No fim,
o único acordo concreto foi a compra dos 200 aviões da Boeing, menos da metade do que os Estados Unidos queria, na verdade. O que isso significa para você, investidor? Significa que a tensão estrutural entre as duas superpotências vai continuar. Pode não explodir amanhã, mas está ali, temporariamente adormecida. Taiwan continua sendo um barril de pólvora, volátil, pronto para eclodir ali uma confusão. Terras raras continuam sendo uma arma econômica que a China pode usar quando quiser, e o setor de tecnologia continua dependente dessas duas variáveis. A reunião não resolveu nada, ela apenas adiou o próximo capítulo dessa disputa. E é exatamente por isso que diversificação geográfica não é opcional. Você não pode ter 100% da sua carteira amarrada a um único cenário onde duas superpotências estão jogando ali um xadrez geopolítico e você é um peão, um mero peão nesse tabuleiro. A lição aqui não é tentar adivinhar se Trump e Xi vão brigar em breve ou vão fazer as pazes definitivas num próximo encontro lá em setembro na Casa Branca. A lição é para ter uma carteira estruturada que não dependa de um único país, um único setor, uma única moeda, uma única tese, porque no final das contas, Trump e Xi vão continuar negociando e eventualmente brigando. O mercado vai continuar reagindo a isso. E aí a sua carteira, ela precisa estar montada de um jeito que, independentemente do que aconteça lá fora, você durma tranquilo. Diversificação não é sobre acertar o futuro, é sobre estar preparado para qualquer futuro que a gente possa encontrar. Tudo isso que eu trouxe aqui hoje, Taiwan, terras raras, o que saiu, o que não saiu da cúpula, não são só notícias geopolíticas, são variáveis que impactam diretamente sua carteira, agora, não no futuro. E a pergunta que fica simples: você tem alguém traduzindo esse cenário em decisões práticas para alocação da sua carteira? Ou você está tentando resolver esse quebra-cabeça sozinho, no meio de tudo mais que você já tem para fazer na sua vida? E é exatamente isso que o time da Finclass faz todas as semanas. Quando a China impôs os controles de exportação de terras raras em 2025, os assinantes da Finclass já tinham recebido relatório explicando o que estava vindo, quais ativos poderiam ser afetados, como que a gente poderia se posicionar, que tipos de ETFs capturavam melhor aquela tese, etc. Quando a gente incluiu 10% de ativos internacionais na carteira de renda no início de 2026, também foi uma decisão baseada em diversificar esse risco geopolítico que eu acabei de te mostrar. Os assinantes receberam raciocínio completo, os ativos escolhidos e a alocação exata. Isso é o que separa quem entende o ciclo de quem se beneficia do ciclo. E valeu por ter ficado até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer mais aprofundamento nisso, mais acompanhamento, mais visões estratégicas sobre o futuro, tem um link especial esperando você na descrição aqui que você não pode perder. A gente se vê em um próximo vídeo, um grande abraço e até mais, pessoal!